Momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Tenho muito prazer em falar com você. Me chamo Elizabeth e estou trazendo para você mais um conteúdo da palavra do Senhor. Vamos meditar nessa palavra? Mas antes de meditar nessa palavra que fica aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12 e nos versículos de 1 ao 3, eu quero dizer para os meus irmãos que essa mensagem, ela me tocou profundamente. Eu ouvi essa mensagem muitas vezes, pregada de uma outra forma, e eu acreditava que era dessa forma. Mas aqui, lendo o contexto de Hebreus 11, nós vemos que está se referindo a outra coisa. Então, porque Hebreus 11 é chamado a galeria dos heróis da fé, porque ali, se você for meditar, em quantas pessoas são citadas, mas não são citadas só algumas delas, porque muitos foram os heróis da fé. E esse texto aqui, quando eu sempre ouvi pregar, sempre falavam, assim, sempre os pregadores falavam sobre que nós aqui na terra estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, essas nuvens de testemunha que me era apresentada eram as pessoas ao nosso redor, a nossa vida que fala, mas nós temos sim que dar um bom testemunho para as outras pessoas que estão nos vendo, mas aqui fala aqui eu vou ler aqui esse primeiro versículo, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui, meus amados e queridos irmãos, que nós temos esta grande nuvem de testemunhas, são aqueles irmãos do passado, os heróis da fé, porque também no capítulo 11, a palavra fala sobre Abel e diz que o sangue dele ainda fala até hoje. Essas testemunhas foi aquelas pessoas que viveram antes de nós e nós devemos olhar para elas. Então ele diz que nós devemos prosseguir para que nós possamos com paciência prosseguir a carreira, com paciência prosseguir a carreira que nos está proposta. Aqui, que significa que nós devemos olhar para frente, olhando sempre para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Mas também não basta olharmos para frente, para nos espelharmos neles, para nos espelharmos no Senhor, mas também olharmos para o nosso lado. Olhar para o lado significa os que estão ao nosso redor, que precisam de ajuda, que precisam de consolo, que precisam de um abraço, que precisam de uma mão amiga, que precisam de uma ajuda, seja da forma que for. Nós estarmos aqui prontos a ajudarmos os que estão ao nosso redor. Então, por isso, nós devemos olhar para o lado, não é? Olhar para o lado, olhar para trás, não
olhar para trás, o nosso passado, as coisas, as oportunidades que nós perdemos, as coisas erradas que nós fizemos. Não é isso que nós devemos olhar. Nós devemos olhar aqueles que foram antes de nós, os heróis da fé do Antigo Testamento, os heróis, aqueles irmãos que foram martirizados no começo da igreja. O primeiro foi Estevão. Então é para trás, dessa forma que nós devemos olhar para trás, o testemunho dessas pessoas que vieram antes de nós, e esses irmãos que pregaram a palavra, se sacrificaram, sofreram, morreram, tudo para levar esse evangelho, tudo para levar, foram acusados de coisas horrendas e chegaram a ser mortos. E tudo por amor à palavra de Deus. E quando eu olho para isso, meus irmãos, como eu penso que eu não faço nada, eu sou menos que um grão de areia no meio do deserto. Essa passagem, essas coisas, eu ultimamente tem me emocionado muito. E é algo de maravilhoso. E aqui no versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando nós olhamos para o lado para ver os nossos irmãos que estão em sofrimentos como nós, olhando para a frente para seguir, prosseguindo para o alvo, para chegar aonde? Até o final da nossa carreira. E como já olhamos para trás para ver aquelas grandes testemunhas de como elas foram, de o que elas fizeram. E vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos fazer um julgamento de nós mesmos, vamos nos avaliar, vamos ver como é que nós somos, o que nós podemos fazer de melhor para engrandecer, para melhorar, para continuar o trabalho de Deus aqui na face dessa terra. Como nós vamos ser úteis, e vamos olhar o que nós fizemos de errado para corrigir, não para ficar remoendo mais coisa do passado, mas olhar para dentro de nós. Quem eu sou, me julgar a mim mesmo, me examinar a mim mesmo. E por fim, olhar para o alto, olhar para cima, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é o Senhor e autor e consumador da nossa fé. E aqui no versículo 3 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais afrontas, tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quer dizer, quando nós pensamos no sofrimento de Jesus Cristo, de como ele se sacrificou por nós, nós devemos olhar para o alto, para esse autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou tudo, sem abrir a sua boca, sem murmurar, sem esbravejar. Ele poderia não ter suportado isso, ele poderia não ter enfrentado aquela cruz no momento que ele era vituperado e espancado, mas ele suportou a cruz para que nós não passássemos por ela. Ele sofreu por mim e por você, meu amado. Então vamos fazer um exame de nós mesmos e procurar
servir ao Senhor com mais alegria, com mais amor, com mais desejo, com adoração verdadeira, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso Jesus que se sacrificou por nós. E olhar para trás, para ver os nossos irmãos que sofreram antes de nós, para que hoje nós pudéssemos exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus, porque eles suportaram afrontas para levar o Evangelho, e por isso o Evangelho se estendeu até nós. Glória a Deus. Vamos orar, meus amados e queridos irmãos, vamos orar. Meu Senhor e meu Pai, no nome de Jesus, eu te entrego, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, seguidor deste canal, que eles possam, Senhor Deus, exaltar e bendizer o teu nome sempre, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu entrego cada um, Senhor Deus, nas tuas mãos. Te entrego a minha vida, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, eu bendigo o teu nome sempre, Pai, para que eu possa, Senhor Deus, cada dia te servir com mais amor, com fidelidade, meu Pai. Senhor, quando eu olho e vejo, Senhor Deus, a galeria dos heróis da fé, meu Pai, eu me acho tão pequena, Senhor. Eu me acho, Senhor Deus, tão sem ação, meu Pai. Senhor querido Deus, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, me fortalece, Senhor Deus, que cada dia, Senhor Deus, eu possa sentir mais desejo de te adorar, de diminuir, de engrandecer o teu nome santo, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Meus amados e queridos irmãos, que Deus o abençoe e eu peço para vocês, meus queridos, se não for muito, deixe seu like, ative o sino das notificações, compartilhe, comente, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, fale com seus amigos, compartilhe com eles a palavra de Deus aqui no nosso canal, em nome de Jesus. Muito obrigada e até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.